Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje meditaremos sobre o tema Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Em Isaías capítulo 55, versos de 6 a 9, diz assim: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Esse texto me lembra da infância. É um texto que, quando eu era menino, em Goiânia, sempre que íamos, tinha qualquer culto na Igreja de Cristo em Vila Nova, a primeira Igreja de Cristo no Brasil, esse é o versículo que estava escrito na porta do templo. Lá em cima pintaram esse versículo, a Igreja de Cristo, e logo abaixo esse versículo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Então, sempre que eu leio esse versículo, sempre que eu ouço a leitura desse versículo, ele me remete aos tempos de infância. Esse versículo tem esse cheiro de infância para mim. E o texto diz: busca o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Olha, buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. E não só isso, mas também clamar por ele enquanto ele está perto. Mas Deus se afasta de nós? Deus se esconde de nós? Olha, os nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus. E quando os nossos pecados são grandes, quando nós estamos vivendo em pecado, nós não conseguimos enxergar a Deus. Deus se distancia de nós de tal forma que nós não conseguimos falar com Ele e Ele não nos ouve. Por isso, o profeta Isaías deixa bem claro: busca o Senhor enquanto é possível achá-lo. E mais, não só isso, mas também clame por Ele enquanto Ele está perto. E aí ele diz o que nos separa: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se ele para o nosso Deus, e ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, quando nós estamos cheios de pecados, cheios de ódio, cheios de rancor, quando nós oramos, a nossa oração não passa do teto. Deus não nos ouve. Por quê? Porque os nossos pecados criam separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, é fundamental que nós venhamos a nos arrepender, que nós abandonemos os nossos maus caminhos, que nós abandonemos os nossos maus pensamentos e voltemos para o Senhor. Quando nós nos voltamos para o Senhor é perdoador. O Senhor tem grande prazer em nos perdoar. Eu sempre tenho aquela imagem: quando nós pecamos, Deus fica assim coçando a mão e falando: pede perdão, pede perdão, pede perdão. Eu quero te perdoar. Mas Ele só nos perdoa se nós reconhecermos que nós erramos, que nós pecamos e que nós precisamos do perdão dEle. Por isso é que quando nós pedimos perdão, Deus, esse Deus perdoador, Ele tem prazer em nos perdoar. Ele tem prazer em nos abençoar. E aí Isaías continua: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é um erro. A Bíblia diz que Deus fez o ser humano conforme a imagem e semelhança dele. E nós queremos colocar Deus na nossa caixinha. Nós queremos fazer que Deus seja conforme eu penso, conforme eu quero. Não é assim. Deus é Deus. Ele continua sendo Deus. Por isso, muitas vezes nós estamos orando e não estamos recebendo respostas. Por quê? Porque nós pensamos que Deus pensa como a gente. Não, os pensamentos de Deus são melhores e acima dos nossos. E os caminhos do Senhor estão acima dos nossos.
Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os caminhos de Deus são excelentes. Os caminhos do Senhor são sobremodo excelentes, como diz o salmista. E ele diz mais, né? E os meus mandamentos mais altos do que os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Deus está muito acima de nós. Por isso, nós precisamos reconhecê-lo, precisamos buscá-lo e buscar enquanto está perto. Cuidado. Muitas vezes nós nos chafurdamos de tal forma na lama que nós não conseguimos mais ver Deus. É uma característica da pessoa que se afasta de Deus. Ela fica tão suja, tão enlameada, que os seus olhos não veem Deus. E aí ela começa a falar mal de Deus. Deus, os pensamentos dele são acima dos nossos pensamentos e os caminhos dele superiores aos nossos. Por isso, lembre-se do verso 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.